Antes de mais nada, né? Acho que eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Eu sou empreendedor serial, então eu trabalho já com startups há alguns anos. A Inchurch, na verdade, é a nossa quarta startup. Mas eu nunca havia trabalhado com nada voltado para o reino. Apesar de eu ser cristão desde os meus 15 anos, fui líder de jovens na igreja que eu congrego durante muitos anos, eu nunca havia trabalhado com nada focado para o ambiente ministerial, né? Então, a gente empreendeu aí, desenvolvemos plataformas de controle de acesso para eventos que foram usados nos maiores eventos do mundo. Depois desenvolvemos uma outra startup de logística urbana, era um Uber para motoboy, e que na verdade se tornou a maior plataforma aqui do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.500 motoboys na frota, mais de 4.000 empresas usando a gente, e a gente acabou depois fazendo um exit, vendendo a operação. E eu tenho um sócio, que é o Sidney, que fundou comigo a Inchurch, e ele veio com uma ideia muito bacana. A gente é amigo de igreja, de ministério, e o Sidney veio com uma ideia de algo que a gente vivia, né? A gente muito envolvido nesse meio de empreendedorismo, né? E a gente via muitas vezes dentro da igreja uma pessoa que estava às vezes orando, pedindo por uma oferta, um emprego, né? Às vezes a pessoa hiperqualificada, né? Ou estava passando uma situação ruim, precisando vender de repente para ter uma receita, e às vezes a solução era a gente que estava ali do lado, né? Que tinha uma vaga de emprego, tinha, né, a demanda daquele produto ou serviço que a pessoa estava oferecendo, e a gente não se conectava, né? E aí você olha lá para a palavra, né, quando Paulo fala, né, em Gálatas 6,10, se possível fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. E a gente falava, poxa, como seria bom se a gente pudesse, de alguma forma, conectar, né, com essas pessoas no momento correto, no momento que a gente entende que aquela pessoa está precisando, e a gente pudesse, então, ajudar. E foi aí que nasceu a primeira ideia, antes da Inchurch, que foi o Enradar. Era um guia, isso foi 2013, mais ou menos. Era um guia da internet, né? Então hoje você tem o Google Business, você bota lá restaurante, ele te mostra lá os restaurantes mais próximos, aquela coisa toda. Nessa época ainda não tinha Google Business, então você tinha alguns guias na internet. Você tinha ali o Guia Mais, que é Canto, Apontador, o Yelp, né? Aí nos Estados Unidos, Romo. E a gente viu que, poxa, seria bacana se a gente construísse então uma tecnologia que pudesse aproximar as pessoas, que eu pudesse ter a oportunidade de dar preferência para um irmão na hora de contratar um produto, um serviço, na hora de contratar alguém para minha empresa, que eu pudesse então abençoar um doméstico da fé. E nisso o Sidney veio com essa ideia, a gente criou então esse guia, a gente deu o nome de Enradar, e a gente começou a relacionar com muitas igrejas, com mais de 2.000 igrejas no Brasil inteiro. E esse relacionamento com as igrejas é que começou a mostrar para a gente a demanda, né, a necessidade que a gente via das igrejas terem uma ferramenta de engajamento. Porque o que a gente via que acontecia, né, no dia a dia é que, primeiro, ou as igrejas faziam isso muito mal, engajavam muito mal os seus membros, quer dizer, engajava só no momento que estava no culto, só no momento que estava em alguma atividade presencial. Fora isso, quando a pessoa ia para casa, quando a pessoa estava no seu ambiente de trabalho, quando ela estava em outros ambientes, não havia nenhuma ferramenta ali que ajudasse de alguma forma a engajar aquela pessoa, aquele visitante, aquele frequentador. E a gente via que as igrejas usavam soluções muito fragmentadas. Então era uma solução, é a solução às vezes as que tinham era o CRM da igreja lá, a gestão dos membros da igreja. Aí outra solução era a solução que a igreja usava para o site, normalmente usava lá um WordPress, alguma coisa assim. Aí uma outra solução era a solução que a igreja usava para fazer, de repente, controle de eventos, quando usava, quando não era controle no Excel, né? A outra solução era financeira, que muitas vezes acabava sendo também o Excel ali da igreja. E a gente via que a igreja precisava de muita ajuda nessa área, né? E não tinha ninguém fazendo isso de uma maneira que a gente considerasse na época profissional, interessante, que de fato ajudasse as igrejas. E foi aí que nasceu a Inchurch. A gente começou com a ideia de desenvolver aplicativos para igrejas, porque a gente começou a entender uma mudança cultural que estava acontecendo. Então todo mundo estava deixando de ter um celular para ter um smartphone, né, migrando para esse aparelhinho aqui.
e que, na verdade, é mais potente do que muito computador que tem por aí ou que tinha há 3, 4 anos atrás. Então, uma capacidade de processamento absurda, a gente podendo resolver várias questões do dia a dia da igreja direto ali na mão do membro, né, de uma forma, ou do visitante, de uma forma prática, que facilite de fato a vida das pessoas, e ninguém estava fazendo isso. Quem estava fazendo fazia de maneira mal feita, não tinha ninguém fazendo realmente, entregando algo diferenciado. E foi aí que nasceu o InChurch. A gente começou a olhar e falar o que é dia a dia da igreja. Né? O que a gente faz no nosso dia a dia ministerial? Né? É o cuidado com as pessoas, é o discipulado, são os eventos, os cursos, é a jornada do membro, é a forma, né, que a gente tem de controlar os retiros. Qual é o dia a dia da igreja? O que as pessoas fazem? É o recebimento de doações e contribuições, é o ensino da palavra, é o culto, né? O que é esse dia a dia, né? São os devocionais. Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo. A gente criou, na verdade, o que a gente chama de Super App, né? Então, ele é um aplicativo com vários aplicativos pequenininhos ali dentro, várias funcionalidades que poderiam ser aplicativos isolados, mas acabam completando ali, né, uma atuação que a gente tem hoje ministerial, né? E inserindo dentro desse aplicativo, e fizemos uma tecnologia transparente. A gente falou, não quero que as pessoas usem o aplicativo InChurch, eu quero que ela tenha o aplicativo da igreja dela, porque no fim do dia o que o membro entende é isso, o que o visitante entende é isso. Eu frequento a igreja X, eu frequento a igreja Y, não é verdade? Então a gente acabou desenvolvendo uma tecnologia transparente, a gente personaliza toda a tecnologia para a igreja, e a gente se torna quase que invisível nesse trabalho, né, para que a igreja possa, então, usar essa tecnologia no seu dia a dia. E com isso facilite, né, a vida da igreja. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês do que eu estou falando. Pessoal que for tendo dúvidas, comentários, pode fazendo. Se tiverem perguntas, já vão colocando, tá bom? Então, hoje a gente é a maior plataforma de tecnologia para igrejas da América Latina. A gente trabalha com um número bem grande de igrejas, né, com alguns milhares de igrejas hoje, com grandes ministérios. A gente está com um time indo para mais de 80 pessoas agora, na verdade, né? Temos escritório no Rio, São Paulo, estamos internacionalizando, abrindo um escritório também em Atlanta. A pandemia segurou um pouquinho, né? Somos uma empresa, que é uma outra coisa legal, somos uma empresa participante do programa Scale Up da Endeavor. Se você não conhece, é um programa, a Endeavor é uma instituição de fomento ao empreendedorismo, e ela apoia hoje talvez as maiores empresas do Brasil fazem parte dessa organização, e ajudando então as empresas que estão crescendo, né? E o Scale Up foi um programa que eles criaram para empresas que estão no momento de crescimento, e por ali passaram as maiores startups hoje do Brasil. E a gente participar desse programa é uma quebra de paradigma, de preconceito fantástica, assim. Para a gente foi uma honra muito grande a gente poder estar participando desse programa. E vamos lá, gente. Na prática, o que eu queria mostrar para vocês é isso. A gente começou aqui desenvolvendo os aplicativos, estão vendo? Depois a gente começou a entender o seguinte: quando a gente inicia um projeto de tecnologia numa igreja, o que acontece? Todo projeto que você lança, você tem uma curva de adoção. Não sei se vocês estão familiarizados com esse nome, mas pensa no seguinte: o pastor ele chega lá no domingo e dá um desafio para a igreja. Pessoal, olha, quinta-feira agora a gente vai fazer um evangelismo no endereço tal e eu conto com vocês lá. O que acontece naturalmente? Você tem uma curva de adoção. Você tem aqueles membros da igreja que vão vestir a camisa de primeira e vão falar: pastor, estamos juntos, vamos embora. Você tem a grande maioria que vai esperar chegar mais perto, ver se vai chover, ver como é que vai ser e tal, para decidir em cima da hora se vai ou não. E você tem aquela galera que fica para depois, que não vai no dia, vai querer saber como é que foi, vai esperar a próxima iniciativa para tomar uma decisão se vai ou não, e muitas vezes até critica no meio do caminho. Por que marcou numa quinta, não marcou num sábado, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então existe uma curva de adoção. Quando a gente lançou o aplicativo, a gente começou a entender que o aplicativo ele era um dos pontos de contato entre a igreja e o membro.
Esse é um outro ponto também super interessante, né? As pessoas acham que eu vou lançar o aplicativo vai ser a solução da minha vida. Não é bem assim. O aplicativo ele tem muitas vantagens, mas a verdade é que você tem que ter uma visão, né, maior. Né, que não é só de inserir ou ter um aplicativo. Então, o aplicativo ele é um dos pontos de contato que você vai ter ali os adotantes iniciais, né, os early adopters, de alguma forma aderindo, mas você vai ter aqueles membros na tua igreja que vão falar, olha, eu vou me inscrever para o curso da minha igreja, mas eu não quero baixar o aplicativo para isso. Então você viabiliza que ele consiga fazer isso através de um site, por mais que no aplicativo seja melhor. Você viabiliza que ele consiga fazer através de um site, através de um totem de autoatendimento, para que ele não tenha que ficar esperando o dia que a secretaria está aberta para poder fazer isso. A gente tem uma solução de totem também que ajuda, né? Tem uma solução de POS, né, de maquininha, que a gente integra tudo. Então a gente foi aumentando, na verdade, os pontos de contato entre a igreja e o membro, integrando tudo. Então, através de um único painel de controle, você gerencia toda a comunicação e a gestão, né? E você organiza a gestão ali da igreja. Então, você tem ali as interfaces, que são os aplicativos, o site, os totens, as maquininhas, as transmissões ao vivo e os cultos online. Então, tudo isso faz parte hoje, né, da solução que a InChurch oferece para as igrejas que trabalham com a gente, né? E trazendo então um resultado muito bacana e entendendo que a tecnologia, gente, porque isso é um outro ponto, né? Eu não vou entrar aqui, a ideia não é fazer uma apresentação de vendas da empresa, eu acho que não é essa a pegada do evento. Eu acho que é muito mais a gente estar debatendo e conversando um pouco sobre esse cenário que a gente está inserido hoje, né? E quando a gente fala de tecnologia, né, eu vejo muitas vezes o pessoal criticando e falando, poxa, mas para que eu vou ter isso na minha igreja? Ah, mas poxa, Jesus não usou isso, né? A gente ouve tanta coisa assim, e na verdade a gente tem que entender primeiro o contexto que a gente está inserido, o contexto cultural, né? Então eu vejo pelo comportamento das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho uma filha de 11 meses, vai fazer um aninho agora. E é muito engraçado, assim, ver como é que elas são em relação à tecnologia, né? Então, a minha mais velha, por exemplo, desde pequenininha, já pegava ali o celular, já mexia, achava estranho que ela passava o dedo na televisão e a televisão não fazia nada, ou seja, acostumada com a questão da interface touch, né? Eu lembro quando a Google lançou na época aquela coisa do Google Now, né? Ok, Google Now, aí falava, o telefone respondia e tal, e a gente brincava um pouco com isso em casa. Eu lembro da minha filha pequenininha, devia ter 3 anos, né, chegando para a impressora e falando, ok, Google Now, imprimir, e a impressora não respondia. Então a expectativa, né, que ela tinha ali na interação é uma cultura completamente diferente, né, a que a gente tem hoje, né? E se a gente não se adaptar, se a gente não entender que tecnologia ela é apenas um meio de fazer algo muito maior, a gente fica preso a esses conceitos. A gente acha que não pode usar tecnologia, que tecnologia é isso, que tecnologia é aquilo. E aí é quando eu pergunto, eu falo, mas na sua igreja você não usa microfone? Microfone, né? E sistema de som é uma tecnologia. Não tem um projetor para ver para todo mundo poder acompanhar o louvor? É uma tecnologia. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse preconceito e entender que a tecnologia ela está aí para ser utilizada para a expansão do reino, e a gente vai estar sendo omisso se a gente não estiver utilizando. Essa é a visão pessoal que eu tenho, né? E foi por isso que nasceu a InChurch, foi para a gente poder estar ajudando as igrejas em relação a isso. Aí mostrando um pouquinho para vocês o showcase, a personalização, como é que ficam então os aplicativos, os sites, né, alguns cases nossos, algumas igrejas que trabalham com a gente, e a gente tem alguns recursos muito legais, assim, né, dentro da ferramenta, né. Eu vou em virtude do tempo, né, se eu for apresentar tudo para vocês, eu acho que a gente vai acabar tomando muito tempo, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que são muito bacanas, né? E já que a gente está no meio de uma pandemia e está vivendo esse momento agora, né, eu vou tentar destacar algumas tecnologias que a gente tem que estão ajudando as igrejas de uma maneira muito bacana a passarem por esse momento, né? Então, a primeira coisa que eu tenho falado é que todas as igrejas que eu conheço praticamente precisaram migrar para uma experiência de culto online, não é verdade? E o pessoal, então,
o que eu recebi de mensagem de pastor, né? Poxa, curte aqui o meu canal do YouTube para eu poder ter 1.000 inscritos, né? Se inscreve lá para eu poder fazer minha transmissão e aquela coisa toda. Foram muitos, né? E é muito legal ver esse movimento acontecendo, né? Porque o entendimento que eu tenho é que o maior campo missionário que a gente tem é a internet. As pessoas estão a uma mensagem, a uma transmissão de distância, né? Então elas estão muito perto e suscetíveis ali muitas vezes no momento em que ela está suscetível a ouvir uma palavra, está suscetível, né, a às vezes no seu quarto, tá, às vezes de uma maneira mais reclusa. Então, poxa, ela está ali às vezes com o coração aberto para ouvir uma palavra, né, para ouvir a palavra de Deus. E eu acho que é o maior campo missionário que a gente tem. E o que eu vi era que muitas vezes a igreja negligenciava isso, né? Então ela se saciava, vamos chamar assim, com a sua atuação local, o que é fundamental, é claro. Então a igreja ela atuava ali na sua região, no seu bairro, ela era relevante ali na sua região, no contato presencial, mas muitas vezes sendo omissa em relação a isso. Quer dizer, Jesus falou aí de pregar a todos os povos, todas as nações, né? E a gente vê que não era isso que acontecia muitas vezes. Ou por causa da maneira como a gente vinha fazendo e do não conhecimento da tecnologia, muitas igrejas deixando, ou por falta de conhecimento, não avançando mais, não alcançando mais vidas, né? Por quê? Porque você entra numa zona de desconforto, é uma zona que eu não conheço, eu vou fazer algo que eu não estou acostumado a fazer, é uma zona de desconforto. E tudo que te tira da zona de conforto te gera receio, te gera medo, te gera algum tipo de bloqueio, né? Eu acho que essa talvez seja a melhor palavra. Então, o que eu vejo é que com a pandemia, eu sempre comparo, eu acho que eu estava conversando com o Romo, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, né? Eu vejo que quando Jesus ascende aos céus e ele envia o Espírito Santo, né? Ele fala, agora vocês aguardem aqui que vai vir o Consolador. E o pessoal fica lá, e o Consolador vem, as pessoas são batizadas, tem aquele momento maravilhoso, o pessoal fica lá direto. E eu acho que se deixasse, o povo ia ficar lá e não ia querer sair daquele ambiente. Realmente maravilhoso. Mas veio a perseguição, e com a perseguição, aquele povo se espalhou e o evangelho foi pregado, né? E eu vejo que a pandemia, de certa forma, ela trouxe esse movimento, ela forçou então um movimento de muitas igrejas a se adaptarem a esse momento. E pastores que pregavam para 50, 100 pessoas estão pregando para 1.000 agora. Porque ele prega para aquelas que estavam na sua igreja, mas ele prega para outras que ele nem sabia que ele podia alcançar. Então a palavra está indo mais longe, né? E se a gente tem esse desafio de pregar o evangelho do reino para todo mundo, enfim, a gente vê que isso acontece então numa velocidade maior nesse momento. Eu vejo muitas igrejas, inclusive, que cresceram, estão preocupadas como é que vai ser a volta de fato, né, a reabertura, porque o espaço não dá mais para tanto de pessoas que ela alcançou. E aí uma coisa que é legal, que a gente tem batido muito, é o seguinte, entra ao vivo, faz seu culto, aprenda, né, sobre isso, mas redes sociais, elas funcionam para você pescar. Ela não é a melhor ferramenta para você relacionar no dia a dia com seus membros. Instagram, Facebook, YouTube, por quê? Eu não sei se você já viu, você já tentou fazer um post na tua fanpage da tua igreja, do teu Facebook? Você já percebeu quantas pessoas recebem aquele post? Quantas pessoas de fato veem aquela comunicação? É um percentual ínfimo, é um percentual muito pequeno, né? Mesma coisa em outras redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, na verdade, qual é o modelo de negócio delas? Elas colocam a gente para trabalhar para elas. A gente cria um canal, traz a audiência que já é nossa, a gente usa aquele canal para gerar essa audiência, e quando a gente quer falar com essa audiência, o que ela fala? Você precisa patrocinar. E aí você começa então a investir ali nas redes sociais para falar com o público que já era seu de alguma forma, né? Ok. Eu estou dizendo que rede social é ruim ou que não deve ser usada? Não, não é isso. Mas o que a gente tem entendido e que tem funcionado muito bem é que rede social, ela funciona para você pescar. Agora, depois que você pescou, o que você faz com essas pessoas? Você precisa trazer para o teu ambiente presencial, você precisa trazer para o teu ambiente online, onde você vai poder controlar
a qualidade da informação que está sendo direcionada. A pessoa está no Facebook, ela está vendo 500 coisas, né? Por isso que o aplicativo é tão bacana, você ter o aplicativo da sua igreja, porque ali dentro ela está vendo, então, quando ela entra lá na área de distribuição de conteúdo, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem aqui na nossa solução. Deixa eu avançar aqui. Então você tem lá a criação das páginas, etc, site, aplicativo, você faz tudo pelo painel de controle, você tem Bíblia, você tem um bloco de notas ali do usuário, você tem a parte de notícias, mas olha que legal, você tem uma área de distribuição de conteúdo em textual de vídeo, né? Então, quando a pessoa está aqui nesse ambiente, ela está conectada com o seu conteúdo, ela não está vendo outros conteúdos como ela vê no YouTube, que, poxa, ela começou a ouvir uma palavra, daqui a pouco viu lá um negócio da Marvel que é interessante, ela vai ver o Avengers, né? Acontece, e a pessoa perde o foco. Então aqui você está com o teu usuário, né, com o teu visitante, o teu frequentador, o membro, num ambiente que o assunto ele é ministerial espiritual. Então ele tende a ficar ali, a se concentrar mais, a dar atenção para aquilo. E é muito legal, porque na nossa plataforma você organiza o conteúdo em categoria, subcategoria e itens. É meio que o teu Netflix ali dentro, né? Então você cria lá as séries de mensagens, você cria ali as categorias de conteúdo, treinamentos, diz quem pode ver, quem não pode. Isso aqui é só para liderança, isso aqui é para todo mundo, né? Isso aqui é só para visitantes. E a pessoa entra ali, você pode criar uma categoria de cursos, a pessoa entra lá, ela entrou num curso aqui, um curso sobre avivamento. Aí você tem na aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, cliquei numa aula, já vejo ali o conteúdo em vídeo, em áudio, baixo o áudio, ouço offline, crio minha playlist, né, jogo para caixinha Bluetooth para ouvir de repente com discípulos, com amigos. Tenho ali o conteúdo em texto, que pode ser um artigo, pode ser um exercício daquela aula. Posso criar uma nota a partir desse conteúdo, então ele já traz para cá, né, aquele conteúdo para você fazer as suas anotações em cima. Então ele é um ambiente muito bacana. Você trouxe o membro, você trouxe o visitante para o seu ambiente, seja ele o aplicativo ou o site. Então essa é a estratégia que a gente vê que a maioria das igrejas tem utilizado, né? Então elas entram pesado nas redes sociais e elas trazem então esse conteúdo, né, para dentro, ou essas pessoas para dentro do seu ambiente de conteúdo, onde ela vai ter palavras, onde ela vai ter treinamentos, onde ela vai poder direcionar e segmentar, que é uma outra coisa que a nossa plataforma faz de maneira muito bacana. Você pode dizer quem são os públicos da sua igreja. Você não fala com um líder da mesma forma que você fala com um Nécio, com alguém que está chegando agora. Concorda? O que a palavra fala, né? Quem está chegando agora precisa de um alimento, né? Precisa de leitinho. Quem está há mais tempo precisa de alimento sólido. Então, dentro da plataforma, você consegue organizar esses públicos. E na hora que você distribui um conteúdo, você diz quem pode ver isso na tua plataforma. Isso é uma outra coisa muito bacana, né? E avançando mais um pouquinho, falando então de transmissões ao vivo, uma outra tecnologia que é muito bacana que a gente tem dentro da plataforma é o ambiente de culto online. Porque uma coisa que a gente foi vendo também é que quando você está no YouTube, por exemplo, você tem uma experiência limitada de culto. Porque a pessoa ela não consegue, por exemplo, contribuir através do YouTube. Por quê? Porque a ferramenta não é para isso, ela é uma ferramenta de vídeo, único exclusivamente. O máximo que você vai ter é um chatzinho ali. Aí as igrejas vão lá e colocam um QR Code. A gente também oferece QR Code, mas a grande questão é que o QR Code ele pode ser fraudado. Alguém pode copiar o teu vídeo e colocar um QR Code em cima. Então, você fazendo a transmissão pelo teu aplicativo, pelo teu site, ou trazendo o teu público para cá, você oferece um ambiente de culto onde você tem a possibilidade da pessoa contribuir sem sair da tua live, tomar uma decisão por Cristo, sem sair da tua live, já deixa nome, telefone, e-mail, você já vai pro teu time para ele poder fazer um follow-up e acompanhar, onde ele consegue pedir uma oração, onde ele consegue interagir, a gente tem esses emojis aqui, a pessoa pode botar coraçãozinho, mãozinha, etc. Então ele se sente ali numa comunidade, poxa, que legal, eu não estou sozinho, eu estou vendo aqui com outras pessoas. Você cria um ambiente de culto muito interessante, muito bacana, né? E a nossa ferramenta integra então com o YouTube, que é o que a maioria das igrejas já usa, e integra com uma outra solução que eu também quero contar para vocês. E aí, Roma, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, eu estou falando, tá seguindo o assunto, mas você querendo me interromper, qualquer coisa, você me dá um toque aqui, tá bom? Agora, o que é essa ferramenta aqui, essa integração? A gente tem integração, então, com o Multiplier. O Multiplier ela é uma solução muito interessante, né? Você consegue entrar ao vivo simultaneamente em centenas de páginas do Facebook ou canais do YouTube, simultaneamente, ao mesmo tempo, né?
numa live. Uma vez um pastor, eu estava explicando para um pastor como é que funcionava essa solução, e eu acho que ele deu eu consegui encontrar uma ilustração bem bacana, né? Esse pastor, ele tinha num culto de jovens, desafiado os jovens, falou o seguinte: pessoal, eu quero que todo mundo entre ao vivo, agora no teu Facebook, no teu Instagram, começa uma live aí, porque eu vou pregar, e eu quero que os seus amigos escutem essa live. Porque eu quero alcançar os teus amigos, eu não quero alcançar só vocês que estão aqui. Ou seja, ele, de fato, queria ter uma audiência maior e alcançar aquelas pessoas que às vezes você chama para a igreja e não vão, né? Esse foi o objetivo dele. E aí o pessoal pegou, entrou ao vivo, ele começou a pregar, foi uma experiência super bacana. Só que foi o que eu falei com ele, eu falei: pastor, você já parou para pensar que nem todo mundo conseguiu entrar ao vivo naquele momento, porque a internet, como falhou aqui, pode ter falhado naquele momento lá, ainda mais ele dentro de um templo com um monte de gente. Ele: poxa, é verdade. Pastor, você já pensou que tinha gente, de repente, que estava sentado próximo à caixa de som e o som saiu todo estourado? Quem estava lá no Facebook, né, e entrou lá na página dessa pessoa, de repente nem conseguiu te ouvir direito, ou a pessoa sentou muito lá atrás e não conseguiu nem pegar uma boa imagem. Ele: caramba, é verdade, eu não pensei em nada disso. Eu falei: pois é, pastor, agora eu tenho uma solução bacana. A gente tem uma tecnologia que ela permite que você automatize esse processo. Uau, como assim? Eu falei: pastor, você vai mandar um link com antecedência para as pessoas que você gostaria que se tornassem essas antenas, né, que vão reproduzir a tua live. Você manda esse link, esses membros, essas pessoas vão entrar nesse link e vão dar uma permissão para você, para o seu canal, para toda vez que você entrar ao vivo, você entrar ao vivo na linha do tempo delas, no Facebook, no YouTube, agora está entrando também o Instagram. E olha que interessante, eu vou lá então, recebo o link, me conecto com o meu pastor. Toda vez que o meu pastor entrar ao vivo, eu posso estar aqui agora fazendo a live com vocês, mas lá no meu Facebook vai aparecer: Pedro Franco está ao vivo. Só que quem está gerando o conteúdo é o meu pastor. Quem está cuidando da qualidade e da excelência do áudio é o meu pastor. Quem está cuidando da estabilidade da internet é o meu pastor. Quem está, inclusive, colocando ali o título e a descrição do post que vai entrar é o meu pastor. Olha que interessante. Só que os meus amigos que estão entrando estão vendo: Pedro Franco está ao vivo. Quem é esse cara que está falando que o Pedro Franco está gravando? Poxa, deixa eu ver. Ele ainda pegou o meu pastor, no caso, ainda pegou a minha credibilidade emprestada, né? O que é fantástico. E aí você tem resultados como esse que vocês estão vendo aqui. Esse foi um case com o pessoal lá de uma igreja chamada Sara Nossa Terra, e eles, durante um mês, durante a pandemia, inclusive, eles fizeram as transmissões dos cultos usando essa tecnologia, conectando em torno de 130 pessoas só da sua igreja para entrar ao vivo. Em um mês eles alcançaram quase 22 milhões de pessoas. Tiveram quase 5 milhões de engajamento com as suas publicações, né? 10, quase 11 mil ali, 10.500 novos inscritos na página do bispo. E olha que bacana, por quê? Porque na transmissão ele colocava assim: agora vai lá e curte a página do bispo. Aí o pessoal ia lá, engajava, ia, passava a assistir por ali, etc. E aí eu descobri esse case por acaso, o pessoal estava mandando essa mensagem num grupo de transmissão e tudo mais, e o que eu achei muito legal foi a abordagem que eles fizeram. Eles falaram: cara, a gente alcançou quase 22 milhões de pessoas, e agora o que a gente faz com esse povo? O que a gente faz com essas pessoas? E aí eu entrei e eu brinquei, eu falei: bom, agora você joga pro seu aplicativo. Então, ao invés de você falar só para ir na sua página e curtir, fala: baixa o nosso app, conecta com a gente. Por quê? Porque você traz para o teu ambiente. E ali você consegue discipular, cuidar, né? Ela cai lá para a tua gestão de membresia. Eu vou passar rápido aqui, mas você tem uma série de recursos dentro da plataforma. Então, parte da agenda das igrejas, ele consegue ver ali as atividades, o que vai acontecer, cursos. A gente tem uma ferramenta de inscrições em eventos, cursos, então o pessoal consegue entrar lá e se inscrever para os cursos da igreja, se inscrever para os retiros. Mais legal, a gente não cobra taxa administrativa, então você corre daqueles custos de Eventbrite, de Simpla e de plataformas como essas, e você tem tudo dentro do teu ambiente, você organiza esses eventos dentro de categorias. Então posso ter aqui cursos, cultos, que está acontecendo muito agora. Inclusive a gente saiu numa matéria do Globo e numa do SBT falando sobre a reabertura das igrejas, e as igrejas eram clientes nossas que estavam usando, né, a tecnologia ali para
para fazer o controle de acesso ali nos cultos. A pessoa vai lá, se inscreve pelo próprio app, pelo site, já recebe o ingresso, já paga por ali. Então você facilita a vida do membro que tem ali essa conveniência, né, de não precisar ir para a igreja, esperar acabar culto para ir na secretaria, para pagar, para se inscrever, etc. A pessoa faz a qualquer momento, acabou o culto, ela está indo almoçar com um visitante dela, de repente, né, que ela levou, e ela já está se inscrevendo ali para um curso, ou se inscrevendo num retiro, ou até inscrevendo o amigo dela, por que não, né? Então, isso é muito legal, é muito bacana, é uma das soluções que a gente tem. Aí a parte de download, você pode distribuir e-books, você pode colocar ali, de repente, conteúdos, livretos de consolidação, conteúdos bacanas ali para o crescimento espiritual. A gente tem uma outra área aqui que são os planos de leitura. Gente, isso é fantástico para o dia a dia, principalmente durante essa pandemia. Várias igrejas estão usando essa feature, esse recurso, né, de plano de leitura, para criar devocionais semanais. Então o pessoal vai lá e cria, o pastor vai lá e cria, Fé Corajosa. Legal, botou uma imagem de capa, fica super bonitinho, e tem uma barra de progresso aqui, não sei se vocês estão vendo. Então, à medida que o pastor ele vai colocando ali, ele coloca lá o conteúdo do dia 1, o conteúdo do dia 2, ele vai criando ali aquelas pílulas diárias, né, de conteúdo. O usuário, né, o membro da igreja, ele vai lá, escolhe o tema que ele quer, entrou no tema, ele vai entrar ali dia a dia, faz a leitura, marca como líder e essa barrinha vai preenchendo. Então dá uma noção de missão cumprida, tipo, eu fiz a minha devocional, eu completei aqui o meu momento, né? E isso vai dando, então, esse crescimento, esse amadurecimento para a igreja de uma maneira muito legal, né? Então, assim, são vários recursos, pedidos de oração, as notificações de push, pedido de oração é legal que já cai para o time de intercessão, quando o pessoal ora pelo pedido, né? Ele clica no botãozinho lá na ferramenta chamada Orei. Aí já fica registrado quem orou, quanto tempo demorou para orar por aquele pedido e tudo mais, qual é a maior dor da igreja, né? Então, qual o motivo que as pessoas estão fazendo, né, mais pedidos de oração, para o pastor também ter uma noção de, poxa, se eu estou vendo aqui que nos últimos 60 dias, a maior parte da minha igreja está pedindo por problema no casamento, porque começou a pandemia, o marido voltou para casa, e aí fica muito junto, está tendo atrito, né? Olha que legal, de repente isso dá um insight para o pastor poder pregar mais sobre esse assunto, né? Super bacana. E quando a pessoa clica também no Orei, né, o intercessor no caso, a pessoa que fez o pedido de oração recebe uma notificaçãozinha como essa. E aí chega lá, pedido de oração, acabamos de orar pelo seu pedido. Então isso gera ali uma relação até de causa e efeito, sabe? Da pessoa saber que, poxa, vai que Deus deu um livramento ali naquele momento, porque tinha alguém de joelho ali orando, intercedendo pela vida dela, né? Isso é muito legal. Você tem as notificações de push à vontade, que você pode mandar, suas notificações chegam no smartphone e também no site, né? Então, melhor ferramenta que a igreja tem, melhor do que e-mail, né? Que muitas vezes cai no spam, o cara dá um e-mail que não é o melhor e-mail dele. Aqui não, a pessoa vai receber a comunicação e vai poder, inclusive, agir, né, em relação a isso. Se há um convite, por exemplo, para participar de um congresso, de um evento, ver uma transmissão ao vivo, ver uma palavra nova que foi inserida, uma notícia nova, qualquer que seja ali a ação, a pessoa já clica, já abre o aplicativo no ambiente certo. Então isso facilita demais a vida do usuário, né? E a vida da igreja, porque uma das grandes dificuldades que a gente vê nas igrejas é essa. É a regimentação, né? É alcançar de fato com a comunicação todo mundo. Então a igreja acaba centralizando muito no culto, né? E aí acaba ocupando até um espaço grande do culto muitas vezes para dar informação, notícia, etc., que poderia estar sendo usado para outro fim, né? E aqui você tem então uma solução que tira esse peso do culto e joga para um ambiente bacana, né? Que vai dar resultado. Que mais? Aí tem plano de assinatura, é uma outra pegada também, de você poder distribuir conteúdo premium, que eu acho que é super interessante. A parte de doações, então a pessoa consegue, né, a instituição consegue receber doações através de aplicativo, site, POS, totem de autoatendimento, link de recebimento, QR Code, e aí é legal que você organiza, então, o que você está recebendo, é um dízimo, é uma oferta, é um valor que é para uma campanha específica, a pessoa consegue entrar no aplicativo, no site, ou em qualquer uma dessas interfaces, e fazer ali a sua contribuição, inclusive recorrente, botar, não, eu quero que mensalmente debite R$200 aqui do meu cartão. E aí, abrindo um parêntese aqui, olha que legal, né? Eu estava conversando com um pastor bem no início da pandemia, e ele veio conversar com a gente, e ele me deu o seguinte relato, ele falou o seguinte: Pedrão, eu tenho uma filha que mora lá nos Estados Unidos, em Washington, e ela frequenta uma igreja chamada
esqueci agora o nome, e é uma igreja grande, deve ter uns 12 mil membros, só que o espaço onde eles congregam é um espaço pequeno, então eles fazem, se não me engano, são 10 cultos domingo. Então, assim, acontece o culto, tem um intervalo de 15 minutos, sai o pessoal, entra o pessoal, aí acontece outro culto, são cultos de 1 hora, assim, não pode demorar muito mais do que isso. E eu achei super interessante, porque ele falou o seguinte, ele falou, e aí quando eu perguntei para minha filha em que horas que era o momento de dízimo e oferta, ela falou, não, pai, a gente faz aqui pelo aplicativo. Nem tem momento de dízimo e oferta aqui no culto, tem assim, uma palavrinha rápida de 1 minuto, chegou a hora de dízimos e ofertas, mas o pessoal todo, 99% da igreja oferta via aplicativo, por exemplo. Eu achei fantástico, eu falei, gente, uma igreja como essa sentiu muito pouco a pandemia. Né? Diferente de muitas outras igrejas que ainda não têm uma cultura, né, digital, ou ainda não entenderam que isso, na verdade, é só uma conveniência para o novo comportamento das pessoas. Né? Hoje a pessoa não vai mais numa instituição bancária, ele resolve pelo aplicativo. Você vê o crescimento do Nubank, do Original, do Neon, né, de tantos bancos digitais aí nascendo e sendo bem sucedidos justamente por não ter essa questão da pessoa ter que ir presencialmente, etc., lá no banco, enfrentar fila e tudo mais. Então são pequenas conveniências ali que já fazem parte da sociedade e que a igreja precisa entender que não é uma quebra de rito, ou uma quebra de, poxa, essa questão é essa, a pessoa pode ofertar pelo app, ela bota lá na salva, bota no envelope, bota, ofertei pelo app, vai lá na frente, deixa ali a sua doação, né, ou a referência à sua doação, né, para participar daquele momento também, mas você gerou uma conveniência, e isso é muito bacana, isso facilita a vida da igreja, né. E aí, gente, eu acho que a gente pode entrar aqui, qualquer um desses assuntos a gente consegue aprofundar. Né? Aí o legal, por exemplo, quem fez a doação pelo site, app, link de recebimento, totem, até mesmo pela maquininha, a gente está terminando de integrar agora, já cai na sua gestão financeira organizado. Então você tem aí toda uma parte de gestão financeira com recebimentos, pagamentos, relatório, DRE, fluxo de caixa. É uma administração financeira bacana, assim, ela supre ali o dia a dia da igreja de uma maneira muito legal, né? E você tem muita coisa ali automatizada, eliminando o erro humano também, que muitas vezes acontece, né? Você tem a gestão de membresia, aí você vai entrar ali na parte do, poxa, é o que a gente chama de gestão de pessoas, na verdade, né? Você vai gerenciar, então, ou entender qual o momento das pessoas que estão na sua igreja. Ela é um visitante, ela é um frequentador, ela tomou uma decisão por Cristo, ela já se tornou um membro, se batizou, ela é um líder, um pastor. Em que momento ela está nessa jornada? Você tem um profile, né? Um perfil daquela pessoa ali dentro. Então você pode ter ali desde documentos, informações, endereço, contatos, até mesmo entender quem são as relações familiares, pai, mãe, filho, tio, está na igreja, não está na igreja. Então você consegue entender isso, você consegue entender o histórico, tanto o histórico de atendimento numa secretaria, né, os cursos que aquela pessoa fez, por onde ela já passou ali dentro da igreja, até mesmo você tem um histórico ali, a gente criou como se fosse um prontuário médico. Então o pastor vai fazer um gabinete, um atendimento, ele consegue ir lá, ele consegue visitar o histórico do atendimento, né? Então, pô, da última vez a gente falou sobre esse assunto, legal, vamos começar a partir daqui então. Então são coisas que facilitam a vida do pastor e da igreja, né? Você tem a gestão de salas e pequenos grupos, né? Ou você pode usar o nome que você quiser, você personaliza na nossa ferramenta, e aí você tem toda aquela dinâmica de entender como é que estão as reuniões em casa, o que está acontecendo. Poxa, no aplicativo da igreja aparece ali um botãozinho para o líder poder preencher ali o seu relatório, acompanhar, receber as notificações da liderança, né? E ele tem ali um painel de controle com todos os indicadores para entender se o trabalho está sendo bem sucedido ou não. Né? Tem gente que fala, poxa, mas aí igreja virou empresa. Não é isso, gente. A gente está fazendo a obra, sabe, de Deus, a gente tem que fazer com excelência, tem que dar o nosso melhor. Por que não entender se está crescendo, se está sendo bem sucedido, se não está sendo bem sucedido? Eu acho que muitas vezes a gente não quer olhar os números porque a gente tem medo de entender que o que a gente está fazendo não está sendo eficiente, sabe? E a gente não está, de fato, gerando bons frutos. Então, é legal você ter essa noção e você entender o que está acontecendo e muitas vezes isso te mostra onde está o erro, onde está a dificuldade. E às vezes é nos detalhes, sabe? São nas pequenas coisas, não são em coisas grandes. Costumo dizer que ninguém tropeça em pedra grande, né? É um pouquinho disso também. Bom, gente, e aí você tem então as partes de gestão, o painel de controle, a gente trabalha hoje com um número muito grande de ministérios, de igrejas, e eu tentei dar um overview para vocês aqui
do que é a InChurch, o que a gente tem de solução e como a gente tem ajudado as igrejas.